Olá, minha estrela virginiana, como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim, viu? E se não tiver também, vai ficar. Eu sou a Nai, esse é o Estrela dos Oráculos. Eu tô precisando falar e tem alguém aí que eu acho que tá precisando ouvir, viu? Eu já vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, envia para aquele virginiano do seu coração, tá bom? E eu vou trazer uma mensagem hoje para o seu fevereiro de 2026. Vamos ver o que tá rolando nesse TRTT aí? Bora? Quer entender qual o seu aprendizado dentro das relações? Reflita sobre quantas vezes repetiu a mesma história com pessoas diferentes. Gente, eu não tô conseguindo focar aqui. Deixa eu ver, focou? Piorou, parece, meu Deus. Caraca, hein, minha estrela virginiana? O que tá rolando aí? Você tá repetindo muitos ciclos? Tá repetindo muitas histórias? Vamos ver, vamos entender da onde está vindo isso, por quê? Qual que é o seu aprendizado, né, dentro dessas relações? Por que eu tô repetindo essa história de novo? E aqui, entenda que não necessariamente estamos falando de relacionamentos amorosos, tá? A gente pode estar falando de família, de amigos, no trabalho, porque um ciclo repetitivo, ele vai se repetir em várias áreas da sua vida até que você aprenda aquela lição, não é mesmo? E aqui, ó, no seu passado, saiu a torre. E a torre aqui me traz muito uma sensação, Virgem, de que você pode estar passando, vindo de um período de solidão, claro, mas também eu tenho muita sensação de pessoas que estão passando por algum lance com o pai, né? Vem de uma história que talvez você possa estar repetindo por alguma coisa paterna que rolou aí na sua vida, que vem te colocando num lugar de solidão, né? Talvez você esteja acreditou, né, no seu passado que isso era um castigo. E cara, não é castigo, né? Eu também já tive essa sensação, ai, por que comigo? Por que de novo? E cara, quando a gente vai olhar e entender de fato o que essa pessoa tá me ensinando, o que essa situação tá me ensinando, qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso? Acho que isso aqui tá um pouco torto, né? Qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso? Fica mais fácil da gente enxergar essa lição e parar de repetir um ciclo. Pensa que é assim, é uma escola, é literalmente uma escola. Enquanto você não aprende aquela matéria, você repete aquela prova, você vai repetir de ano. Até o dia que você aprendeu aquela lição, aprendeu aquela matéria, que aí você passa para o próximo semestre, para o próximo ano numa boa, tá? Então eu vejo muito essa parte de ciclos como lição. E é de fato a mensagem que trouxe aqui para você, né? Vamos ver como você tá hoje em relação a isso? Ah, criança. A criança. E aqui, Virgem, eu tenho duas interpretações, tá? Pode ser que seja um momento que você esteja aprendendo a ser mais leve, voltando a brincar, sonhar e esquecer um pouco essas coisas do mundo, dessas preocupações que a gente, né? Mas também não posso deixar de falar o que eu senti, que pode ser, não leva pro coração, por favor, que isso também te coloque numa posição um pouco imatura, principalmente se a gente estiver falando com algum virginiano que está repetindo aí um ciclo com um pai, com uma figura de autoridade, tá? Vamos por assim? Seja um chefe, seja o vô que te criou, seja o pai, eu acho que fica mais fácil, tá bom? De você adaptar aí para o seu contexto. Lembra que essa é uma leitura coletiva, ela pode de fato não ressoar com todo mundo, tá bom? Então, eu vejo que agora, vamos ver aqui, vamos entender melhor. Vamos entender como você vai estar no futuro em relação a esse ciclo.
você vai ter que estar cortando, né? Você vai interromper este ciclo. Então aqui, isso é muito bom, Virgem. Isso é maravilhoso. É, porque se você vai cortar, e você vai, né? A foice não tem muita opção. Ah, e mesmo que a foice seja para colheita, tudo bem, ela corta de qualquer forma. O princípio dela é o corte, seja para ceifar, acabar com aquilo, seja para colher. Então, o corte aqui dessa situação, desse ciclo que está se repetindo, ele vai se encerrar. Você vai conseguir, tá? Passar por isso. Aqui caíram muitas cartas, eu não vou considerar, tá? Cara, pra mim vem muito uma relação de pai e filho aqui, gente. De figura de autoridade de quem te criou, tá? Talvez algum ciclo, algum aprendizado dessa relação, dessa figura de autoridade para você aí na sua vida, nessa relação, tem algum ciclo que você tá repetindo por causa disso que vai se encerrar, tá? Você vai conseguir cortar isso. Vamos ver o que te impede. O que te impede nessa história? Ai, que lindo, gente. Que lindo mesmo. Porque quando a gente consegue romper com um padrão, tudo muda na nossa vida. Os arcos da Lapa. E... ai, gente. Ó, por favor, hein? Os arcos da Lapa falam justamente da nossa ancestralidade, né? De quem são aqueles que verdadeiramente sustentam a gente. Então aqui eu tenho certeza que nós estamos falando de um contexto familiar, tá? De um contexto de família mesmo. E é difícil a gente romper ciclos familiares, né? Pode ser que você esteja honrando em excesso esse familiar, ou pode ser que você esteja com dificuldade de honrar. E aí, eu vou falar de um lance com vocês que aconteceu comigo mesmo. Eu tive uma relação sempre muito conturbada com o meu pai. E eu precisei olhar muito para isso, olhar para minha criança, olhar para minha relação com meu pai na minha adolescência, para de fato conseguir resolver as questões que eu precisava resolver. E aí entra o Arcos da Lapa. Porque quando a gente está passando por esse momento de repetição de ciclos, existe algo que nós não estamos vendo, seja por querer ou não, mas existe algo que não queremos ver. E se isso envolve uma chateação, uma mágoa, vai ser um pouco difícil de a gente olhar para esse ancestral, porque temos a tendência de falar de ancestral, as entidades, os guias, mas o nosso pai, nossa mãe, os nossos avós já são ancestrais, eles vieram antes de nós. Então existe uma dificuldade de olhar para esse ancestral e de entender, num lugar de compaixão mesmo, que aquele ser humano, ele fez o que ele pôde fazer. Ele entregou o que ele podia entregar naquele momento na consciência que ele tinha. Então, às vezes, rola uma dificuldade de honrar essa pessoa com tantas mágoas que a gente tem dela. Por isso vem essa questão de dificuldade aqui. E por isso vem essa questão que eu falei, né? De que talvez a gente se coloque num lugar imaturo, porque a gente está olhando para o nosso ponto de vista, para a nossa dor, para o nosso sofrimento, eu, e acaba deixando a gente numa posição imatura mesmo, porque quando nós somos maduros emocionalmente para olhar para esse nosso ancestral e falar, putz, ele fez o melhor que ele pôde, pô, foi péssimo, mas foi o melhor que ele pôde. Então, sabe assim? Mas você vai conseguir encerrar. Te acalme que você vai conseguir encerrar isso. Vamos ver como isso se concretiza, como fica, né? Ah, que bonitinho. Você vai conseguir olhar para esse ciclo, ô minha estrela virginiana,
E vou te falar, talvez o que vai te ajudar de fato a olhar para esse ciclo não é nas falas, na promessa que essa pessoa vai te falar, vai te fazer. São nas atitudes que você vai observar dessa pessoa que vai fazer com que você cure esse processo, tá? O cão, ele é muito leal, ele é muito verdadeiro, ele é muito companheiro, mas é nas atitudes que você ganha um cão ou você perde um cão, sabe assim? Eu vou falar nessa parte, eu vou falar porque o meu marido é adestrador, então eu consigo ter essa leitura da carta do cão muito bem abrangente. Caraca, vai armar uma chuvona. Por que eu falei, né? O cão você conquista no comportamento. Porque você vai ficar falando com o seu cão ali, falando, e a gente tem a tendência de achar que ele tá entendendo tudo, mas o cão entende no máximo, meu povo, 300 palavras. Então vai chegar uma hora que não vai adiantar você falar. E também pode ser que algum amigo, um amigo de verdade, tá? Aquele parça do coração seu, aquele seu melhor amigo, sua melhor amiga, aquele que você confia verdadeiramente, pode ser que essa pessoa te ajude a passar. Tomei um tapão aqui, ó. Pode ser que essa pessoa, esse teu amigo leal, te ajude a passar por esse ciclo, tá bom, querido? Querida estrela virginiana, vamos ver, olha como escureceu, gente, isso é chuva. Vamos ver qual conselho da espiritualidade para você nesse momento. Honrar a sua história, né? Honrar a sua ancestralidade é o primeiro passo. Quando você conseguir romper essa dificuldade, Virgem, você vai conseguir encerrar esse ciclo repetitivo na sua vida, viu? E o conselho da espiritualidade para você nesse momento, saiu a carta do urso. E o urso aqui, ele tá calmo, tá vendo? Ele tá tranquilo. É lutar por isso que você quer, tá? É lutar para se proteger, não para você entrar numa briga, sabe? Não é isso. A espiritualidade vem falando para você lutar, para romper esse ciclo, para romper esse padrão. Por que essa história está se repetindo? Lute para resolver isso. Lute para resolver isso e você vai conseguir resolver, viu? É isso que eu tinha para você, minha estrela virginiana. Eu espero que tenha feito sentido pro teu coração, pro teu momento. Me conta aqui nos comentários, vai ser um prazer te ouvir, viu? Um beijo, tchau!